Era uma terça-feira de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando embarquei no voo 4521 com destino ao Rio de Janeiro. A classe executiva estava lotada, repleta de executivos bem vestidos digitando furiosamente em seus laptops e empresários discutindo negócios ao telefone enquanto degustavam champanhe oferecido no lounge VIP. No meio de toda essa elegância corporativa, uma figura chamou minha atenção, e aparentemente a de todos os outros passageiros também. Era uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos um pouco desarrumados escapando de um coque frouxo, óculos de leitura pendurados na ponta do nariz por uma correntinha dourada desbotada. Ela vestia um cardigan de lã azul marinho claramente antigo, mas bem cuidado, uma saia plissada cinza que chegava até os joelhos e sapatos pretos baixos e confortáveis, daqueles que médicos recomendam para pessoas com problemas nos pés. A velhinha carregava uma bolsa de tecido florido que parecia ter visto dias melhores, com alças já um pouco desgastadas, e uma pequena mala de mão que claramente não seguia os padrões modernos de bagagem executiva. Quando ela se aproximou da fileira 3A, bem na primeira classe, pude ouvir os murmúrios começarem. Será que ela não se enganou de lugar? Sussurrou uma mulher loira de taier vermelho para sua companheira de viagem. Provavelmente comprou a passagem sem saber direito o que estava fazendo, respondeu a outra, ajustando seus óculos de grife enquanto observava a idosa com evidente desconforto. Mais atrás, um jovem executivo de não mais que 30 anos, cabelo gel, terno Armani impecável e relógio que valia mais que o salário de muita gente, revirou os olhos visivelmente. Ainda bem que não estou sentado perto dela, murmurou para seu colega. Essa gente deveria viajar na classe econômica, onde pertence. A situação ficou ainda mais constrangedora quando a senhora tentou colocar sua bagagem de mão no compartimento superior. A mala, embora pequena, tinha um formato um pouco irregular e ela claramente tinha dificuldade para erguê-la na altura necessária. Em vez de oferecer ajuda, os passageiros ao redor simplesmente observavam com uma mistura de impaciência e desdém. Foi então que Mariana, uma aeromoça nova, de no máximo 25 anos, se aproximou. Com um sorriso profissional forçado que não chegava aos olhos, ela disse: "Senhora, acredito que seria melhor despachar essa bagagem. É para sua comodidade e segurança." "Mas está dentro do tamanho permitido", respondeu a velhinha suavemente, com uma voz calma e educada que contrastava com o tratamento que estava recebendo. "Sim, mas..." Mariana hesitou, claramente constrangida, mas continuou: "É que aqui na primeira classe temos padrões específicos de bagagem, entende? Talvez a senhora se sinta mais confortável na classe econômica." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os passageiros próximos pararam suas conversas para observar a cena. A tensão no ar era palpável. A velhinha simplesmente assentiu com um sorriso gentil, guardou sua mala em um espaço menor embaixo do assento e se acomodou no lugar 3A, ao lado da janela. Durante os 40 minutos seguintes de voo, ela permaneceu em silêncio, observando as nuvens pela janela, ocasionalmente tirando um livro surrado da bolsa, um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe com as páginas amareladas pelo tempo. Os outros passageiros gradualmente voltaram às suas atividades, alguns ainda lançando olhares ocasionais de curiosidade ou irritação na direção dela. O executivo arrogante chegou até a comentar alto o suficiente para que ela ouvisse: "Não entendo como algumas pessoas conseguem pagar primeira classe sem nem saber se comportar adequadamente. Provavelmente usou toda a aposentadoria para isso." A velhinha não reagiu. Simplesmente continuou lendo seu livro, virando as páginas devagar e de vez em quando sorrindo para alguma passagem que parecia conhecer de cor. Foi exatamente aos 52 minutos de voo que tudo mudou. As luzes da cabine começaram a piscar de forma irregular. Um som metálico estranho ecoou por todo o avião, fazendo alguns passageiros olharem para cima com preocupação. O som dos motores parecia diferente, com uma vibração que não estava lá antes. "Atenção passageiros, aqui é o comandante Silva falando." A voz soou pelo sistema de som, tentando manter a calma mas com uma tensão perceptível. "Estamos experimentando uma pequena dificuldade técnica. Nada grave, mas vamos precisar fazer um pouso não programado em Belo Horizonte para uma verificação de segurança. Pedimos que permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados." O pânico foi imediato. Passageiros começaram a se agitar, alguns gritando perguntas para a tripulação, outros tentando ligar os celulares desesperadamente. A mulher do taier vermelho estava visivelmente pálida, agarrando o braço de sua companheira. O executivo arrogante, que minutos antes se portava como dono do mundo, agora suava frio e respirava com dificuldade. As aeromoças corriam de um lado para outro, claramente tensas, tentando acalmar os passageiros mas sem muito sucesso. Mariana, a mesma que havia constrangido a velhinha, estava visivelmente nervosa,
tropeçando em suas próprias palavras ao tentar explicar procedimentos de segurança. Foi nesse momento de caos total que uma voz se ergueu acima de todo o tumulto. Clara, firme e surpreendentemente autoritária. Comandante Silva, aqui é Helena Andrade. O silêncio foi instantâneo. Todos os passageiros se viraram para olhar para a velhinha que, até então, havia sido praticamente invisível para eles. Ela havia se levantado calmamente e falava em direção ao interfone da cabine com uma postura completamente diferente, ereta, confiante, comandando o respeito de uma forma que ninguém conseguia explicar. A resposta do comandante veio quase imediatamente, e o tom era completamente diferente. Dona Helena. Meu Deus, eu não sabia que a senhora estava a bordo. Como? O que a senhora está fazendo aqui? Fazendo uma das minhas inspeções de rotina, comandante. Agora me diga exatamente qual é o problema técnico. A transformação na cabine foi instantânea. As aeromoças pararam no meio do que estavam fazendo, olhando para a senhora com uma expressão de choque absoluto. Mariana ficou branca como papel, suas mãos tremendo visivelmente. Dona Helena, a voz do comandante agora soava pelo alto-falante com profundo respeito. Temos um problema no sistema hidráulico secundário. Os indicadores estão mostrando uma queda de pressão gradual. Não é uma emergência iminente, mas o protocolo exige pouso imediato para verificação. Comandante Silva, há quanto tempo você voa nossos Airbus A320? 15 anos, Dona Helena. Então você sabe que esse modelo específico, fabricado em 2018, teve um recall do fabricante sobre os sensores de pressão hidráulica. Provavelmente é um falso alarme. Verifique o painel auxiliar, posição B7, e me diga qual é a leitura do sistema primário. Houve uma pausa de alguns segundos antes da resposta. Dona Helena, a senhora está absolutamente certa. O sistema primário está funcionalmente normal. Parecem ser os sensores mesmo. Perfeito. Proceda com o voo normalmente, mas quero um relatório completo sobre quando essa aeronave passou pela última manutenção preventiva desses sensores específicos. E comandante? Sim. Dona Helena? Quero conversar com a tripulação de cabine quando pousarmos. A revelação caiu como uma bomba sobre todos os passageiros. O executivo que havia passado o voo inteiro ridicularizando a velhinha estava agora com uma expressão de horror absoluto, como se quisesse desaparecer no próprio assento. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que acabará de acontecer. A mulher do taier vermelho sussurrou para sua companheira. Meu Deus, ela é a dona da companhia aérea. Nós falamos dela na frente dela. Mariana, a aeromoça, parecia à beira de um colapso nervoso. Ela se aproximou lentamente de Helena, que havia se sentado novamente e voltado calmamente ao seu livro, como se nada tivesse acontecido. Dona Helena, eu sinto muito, eu não sabia quem a senhora era, Helena ergueu os olhos do livro e sorriu gentilmente. Querida, esse é exatamente o ponto. Você não deveria tratar ninguém de forma diferente baseado em quem você acha que eles são. Um bom atendimento não deveria depender do status social de uma pessoa. Eu compreendo, Dona Helena. Peço desculpas do fundo do coração. Aceito suas desculpas, Mariana. Mas isso nos dá uma oportunidade valiosa de aprendizado, não acha? Enquanto isso, outros membros da tripulação haviam se aproximado discretamente. O chefe de cabine, um homem de aproximadamente 50 anos com 25 anos de experiência na empresa, cumprimentou Helena com evidente reverência. Dona Helena, é uma honra tê-la conosco. Se soubéssemos que a senhora estava fazendo uma de suas inspeções. Carlos, ela o interrompeu suavemente, você me conhece há quase 2 décadas. Sabe que minhas inspeções só funcionam se ninguém souber que estou aqui. Como mais poderia avaliar o verdadeiro nível de atendimento que oferecemos aos nossos passageiros? Helena Andrade, aos 72 anos, era fundadora e principal acionista da companhia aérea Voia Azul, uma das maiores do país. Havia começado a empresa em 1987 com apenas um avião alugado e um sonho de democratizar as viagens aéreas no Brasil. Ao longo de 3 décadas, construiu um império da aviação, mas nunca perdeu o hábito de viajar anonimamente em seus próprios voos para verificar pessoalmente a qualidade do serviço prestado. Sabe, Carlos, ela continuou, ainda em tom suave mas didático, hoje presenciei algo que me preocupa profundamente. Vi passageiros sendo tratados de forma diferente baseado apenas em sua aparência. Vi uma funcionária sugerir que alguém mudasse de classe sem motivo técnico válido. Isso não é o que construímos juntos nesta empresa. O silêncio na cabine era absoluto. Todos os passageiros conseguiam ouvir cada palavra,
e muitos estavam visivelmente constrangidos. O executivo arrogante havia se encolhido tanto em seu assento que parecia querer desaparecer completamente. Mas também, Helena continuou, vi uma equipe técnica competente resolver um problema rapidamente quando teve as informações corretas. Vi profissionais dedicados trabalhando sob pressão para garantir a segurança de todos. Isso me orgulha. Ela se virou então para Mariana, que ainda estava de pé ao seu lado. Querida, você é nova na empresa. Sim, Dona Helena. 3 meses. E por que escolheu trabalhar na aviação? Por quê? Porque sempre sonhei em proporcionar experiências especiais para as pessoas. Queria fazer parte de algo que conectasse famílias, que levasse pessoas para realizar sonhos. Helena Soriu Kalidament. Esse é exatamente o espírito que procuramos. Você só precisa lembrar que cada passageiro tem uma história, tem sonhos, tem dignidade. A senhora de 70 anos na primeira classe pode estar usando suas economias de toda uma vida para visitar um neto que nasceu longe. O homem com roupa simples pode ser um professor brilhante indo apresentar uma descoberta científica. Nunca sabemos. A transformação no comportamento de todos foi notável. Passageiros que antes sussurravam comentários maldosos agora evitavam contato visual, claramente envergonhados. Alguns tentavam discretamente puxar conversa com outros passageiros que haviam ignorado antes. O executivo arrogante finalmente reuniu coragem suficiente para se aproximar. Suas mãos ainda tremiam quando ele parou ao lado do assento de Helena. Senhora Andrade, sua voz era quase um sussurro. Eu me comportei de forma deplorável. Não tenho desculpas. Sinto muito. Helena o observou por um momento antes de responder. Como você se chama? Ricardo Mendes. Ricardo, posso lhe fazer uma pergunta? O que você faz profissionalmente? Sou diretor de marketing de uma multinacional. E quando você apresenta campanhas para seus clientes, você segmenta seu público-alvo apenas por aparência? Ricardo Parisu Confuso. Não, claro que não. Analisamos comportamentos, necessidades, valores. Exato. Então por que julga pessoas na vida real apenas pela roupa que vestem ou pela idade que têm? A pergunta ficou no ar como uma lição que todos os presentes levariam para a vida. Quando o avião finalmente pousou no Rio de Janeiro, Helena foi a última a desembarcar. Antes de sair, ela se dirigiu uma última vez à tripulação. Carlos, quero que organize um treinamento sobre hospitalidade e respeito ao cliente para toda a equipe de cabine. E Mariana, ela se virou para a jovem aeromoça. Quero que você participe do desenvolvimento desse treinamento. Sua experiência hoje será valiosa para ensinar outros. Eu ficaria honrada, Dona Helena. E uma última coisa, Helena sorriu. Da próxima vez que virem uma velhinha simples embarcando em primeira classe, lembrem-se, ela pode ter construído a empresa que paga seus salários. Ao desembarcar, Helena se despediu de alguns passageiros que haviam se aproximado para cumprimentá-la. O executivo Ricardo estava entre eles. Senhora Andrade, ele disse, aprendi uma lição hoje que vou carregar para sempre. Obrigado. Ricardo, todos nós julgamos às vezes. O importante é aprender e crescer. Tenha uma boa viagem. Enquanto caminhava pelo aeroporto, observei Helena Andrade desaparecer na multidão, voltando ao anonimato que tanto valorizava. Sua bolsa florido desbotada e seu cardigã azul marinho não chamavam mais atenção. Ela era novamente apenas uma velhinha simples no meio da multidão. Mas todos no voo 4521 daquele dia aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Nunca julgue um livro pela capa, porque você pode estar olhando para a pessoa que escreveu a história inteira. A partir daquele dia, sempre que vejo alguém sendo tratado com desprezo por sua aparência, lembro-me de Helena Andrade e de como uma lição de humildade e respeito pode transformar não apenas um voo, mas a perspectiva de vida de dezenas de pessoas. Porque no final das contas, a verdadeira classe não está no preço da passagem ou na elegância das roupas. Está na forma como tratamos uns aos outros, especialmente quando achamos que ninguém está olhando. E Helena Andrade estava sempre olhando.